pouco se fala sobre a solidão quando ela tá presente nos desenhos, seja em Hora de Aventura, Apenas um Show e O Incrível Mundo de Gumball. Existem várias representações sobre o que é estar sozinho nesses desenhos, mas estar sozinho e se sentir sozinho tem uma diferença absurda. E pra mim, esse é um sentimento recorrente na vida de todo mundo. As pessoas se sentem sozinhas porque no fim, queira ou não, nós realmente estamos. Mas isso não significa que é no sentido ruim da palavra. A existência pode ser individual, mas a vivência não precisa ser. Por isso, esses três personagens me agradam tanto, mesmo que eles fiquem em segundo plano na maioria dos episódios. No Incrível Mundo de Gumball, o Alan é um personagem cheio de ar e cheio de pensamentos complexos. A construção desse personagem parece ser curta, mas fica claro o quanto ele é cheio de nuances emocionais. A solidão do Alan é diferente da de todas, já que enquanto ele vive sendo distanciado pela maioria, quando convém, nos bons momentos as pessoas se aproximam dele por puro interesse. É a famosa solidão com companhia, onde você não tá sozinho, mas no fim você é sozinho. E talvez esse seja o sentimento mais comum hoje em dia, ou talvez não. Estar com pessoas à sua volta não significa que elas realmente estão ali por você quando você realmente precisar. É por isso que o romance do Alan com a menina Cacto é tão importante, porque apesar dele viver uma imensa improbabilidade, é exatamente o improvável que quebra esse sentimento de solidão. O Incrível Mundo de Gumball me ensina isso, que você não precisa ter uma multidão à sua volta. O Whindersson Nunes mesmo já falou que se sentia sozinho, mesmo sendo um dos maiores nomes do Brasil. Às vezes o que você precisa é de companhia, exatamente, única e exclusivamente uma companhia. A Princesa Caroço em Hora de Aventura tem um tipo de solidão extremamente complexo e confuso, que faz a gente se questionar se ela realmente quer viver aquilo. Tá, como assim, Caico? É muito fácil ver que a Princesa Caroço não é bem aceita pela maioria das pessoas, e isso afeta muito ela, já que constantemente ela expressa esse desejo esfomeado por atenção e aceitação. Mas fica claro dentro da história da Princesa Caroço que ser aceita sempre foi um problema, já que lá no fundo parece que ela mesmo não se aceita. Mesmo que constantemente ela se exalte, pareça ser autovalidação, quando você assiste a série de ponta a ponta, quando você assiste Hora de Aventura de ponta a ponta, fica o questionamento se a Princesa Caroço realmente se ama e se aceita. Por isso que em vários momentos de Hora de Aventura ela vive o que chamamos de solitude, o prazer por estar sozinho. E isso não é um problema, às vezes é bom você tirar um tempo pra pensar nas suas coisas. Só passa a ser desvantajoso a partir do momento que estar sozinho só libera os piores tipos de pensamento. Então tirar um tempo pra pensar é bom, mas se a sua companhia tá te machucando, o ideal é estar próximo de pessoas que te amam e se importam com você. Em Apenas um Show a gente tem o Fantasmão, que é um personagem secundário e muitas vezes nem aparece e nem tem falas. A história do Fantasmão, por exemplo, é bem pouco explorada e esse personagem quase nunca tem um tempo de tela considerável. Ainda assim, é um personagem que carrega essência, pois nos poucos episódios que ele aparece, ele tem um mínimo de destaque, fica nítido que os criadores definiram uma linha bem firme para a personalidade dele. É por isso que é muito fácil eu e você ver a solidão do Fantasmão, muito mais fácil do que os personagens da série, ele mesmo, já que ela se manifesta quando todos ignoram ele, quando muitas vezes o melhor amigo dele não deixa ele falar e principalmente quando ele é apenas um fantasma em cena, metaforicamente e literalmente falando. Mas sabe o que é realmente interessante? Em Apenas um Show, o Fantasmão não sofre com o sentimento de ser isolado. Na verdade, ele gosta de não receber tanta atenção e parece nem se esforçar pra mudar isso. Ele gosta de ficar no canto dele, ser participativo nos eventos que acontecem, mas sem precisar puxar a atenção pra ele mesmo. E pra mim, isso é um sentimento bom, já que as pessoas te veem como alguém solitário, mas no fim do dia você não é, você não se sente assim, você não se sente mal. O problema atual que tá todo mundo vivendo é essa pressão onde exigem que todos devem ser protagonista da cena. E no fim você só precisa ser protagonista da sua própria vida. Isso já é o suficiente. Em Hora de Aventura, a solidão da Princesa Caroço é muito parecida com o que a maioria das pessoas experienciam na escola. Você é isolado por ser diferente e sendo isolado você começa a se desesperar pra não ter que viver esse sentimento de solidão. Por isso que o tipo de solidão da Princesa Caroço é tão complexo e confuso, porque de início pode até não ter o desejo de estar sozinha, mas conforme o tempo passa e conforme ela não é aceita por todos, esse sentimento vai criando raízes e uma hora deixa de fazer mal. A solidão se torna solitude e ela não é mais afetada negativamente. Se as pessoas querem distância de mim, não tem problema. Hoje eu já me sinto bem com a minha própria companhia. O que a Princesa Caroço me ensina em Hora de Aventura é que mesmo quando você tem pessoas ao seu redor, a melhor companhia tem que ser você mesmo. No Incrível Mundo de Gumball, o Alan tem uma das melhores formas de lidar com a solidão. A partir do momento que ele percebe que as pessoas à volta dele, a maioria pelo menos, tá ali por puro interesse, ele decide dedicar energias apenas pelas que estão ali por quem ele é. Ter uma multidão à sua volta não é o que faz o seu sentimento de solidão sumir. Se sentir sozinho e estar sozinho são sentimentos bem diferentes. E é necessário entender qual você tá vivendo para lidar com isso da melhor forma. Se as pessoas à sua volta estão contigo apenas por interesse, você não precisa esquentar a cabeça com elas. Se dedica e se
atenta somente para aquelas que te fazem bem. E esse sentimento de solidão que um dia te fez mal vai te abraçar e em seguida ele vai embora, pelo menos em parte. Em apenas um show, o Fantasmão vive essa solidão mais abstrata, porque ele não se afasta das pessoas. Na verdade, ele se afasta da atenção das pessoas. A internet ensina pra nós constantemente que somente a fama pode validar a sua existência. E na verdade não é bem assim. Você não precisa ser famoso pra ser alguém. Isso é balela que coach usa pra fazer você se sentir mal. O Fantasmão, em apenas um show, não tenta mudar o mundo inteiro. Ele se esforça pra mudar o mundo em volta dele. Sempre que tá rolando alguma confusão, esse personagem tá lá pra ajudar. Mesmo que ele não receba os créditos no final, ele não se importa. É um tipo de solidão muito parecido com o da Princesa Caroço, mas diferente dela, o Fantasmão decide desde o início viver isolado da atenção por escolha própria. Pra finalizar, eu acho interessante deixar claro que nós somos únicos e talvez o sentimento que você tem contigo também seja. Então talvez exista uma forma única de lidar com ele. Não se preocupa se você não se identificou com nenhum desses personagens ou se você se identificou com todos. Se esse sentimento já te faz mal por um bom tempo, o ideal é se aproximar das pessoas que se importam contigo e buscar terapia. E se isso te ajudou de alguma forma, por favor, deixa um comentário pra ajudar no engajamento e chegar em mais pessoas e se inscreve aí, pô. Fica bem e até semana que vem.